Sejam bem-vindos a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores. E hoje live com convidada. Eu vou esperar a Sandra chegar. Mas enquanto ela chega, vou contar perrengues. Faz tempo que eu não conto perrengues em começo de live. Gente, olha, essa live tá difícil. Era pra ela ter saído semana passada. E eu acabei ficando doente, né? Peço desculpas até quem ficou esperando. Eu cheguei a avisar nos stories. Eu fiquei com uma enxaqueca terrível. Então eu tive que cancelar. Remarcamos para essa semana e a internet caiu exatamente na hora que a live vai começar. Eu aqui dando jeito e veio. Demorou um pouco, mas estou aqui para fazer esta live para vocês. Muito feliz para falar de um tema tão importante que são as constelações familiares e como elas afetam o nosso, porque ela também é consteladora e eu chamei para falar um pouco da experiência dela na área da saúde como consteladora. Então vamos esperar aqui ela entrar. Aê! Só ela virar a câmera para nós agora, né? E aê, Sandra! Boa noite, Boa tudo noite. bem com vocês? Muito bem-vinda! Estou muito feliz de ter aqui. Obrigada, eu que agradeço aí o seu convite, né, para estarmos conversando sobre um tema tão relevante, né, que hoje em dia nós vemos uma sociedade tão desorganizada e às vezes nós desconhecemos, né, que é a partir de algo, né, que às vezes desconhecemos, que pode estar contribuindo com isso. Sim! Gratidão, primeiramente, por aceitar o convite. É um prazer enorme ter você aqui. Nós fizemos aquela live maravilhosa na tua página sobre autoestima e eu quis trazer você para cá para a gente falar sobre as constelações. Então, antes de qualquer coisa, se apresenta para quem não te conhece aqui, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com a Pérola para falarmos mais sobre a questão da constelação familiar. O meu nome é Sandra, eu moro em Brasília, eu sou assistente social de formação, eu trabalho na área da saúde, mas também me formei em pedagogia, eu sou pedagoga, fiz psicopedagogia clínica, fui psicopedagoga por muito tempo, e em razão do meu trabalho ser assim, um trabalho que lida muito com a questão social, né, do Brasil, do município em si que eu trabalho, né, da cidade em si que eu trabalho, eu comecei a fazer várias especializações. Eu fiz terapia familiar, constelação familiar, fiz coach, fiz gestão estratégica social, fiz psicologia social, fiz mestrado em educação, faço doutorado em saúde pública. Então, assim, todo esse estudo, né, justamente é para me aprimorar a minha atuação enquanto profissional. E eu também amo ser palestrante. Sou também escritora de 2 livros, né? Um deles é Conhecendo e Aprimorando os Meus Deus, que eu costumo dizer que todos nós temos um eu conhecido que precisa ser aprimorado e um eu desconhecido que precisa ser conhecido. O meu outro livro é em coautoria com várias psicólogas, psicanalistas e terapeutas de todo o Brasil, Curadas para Curar. Tá? Esse livro ele traz aí vários relatos, experiências de cada profissional com esse grande vilão, né, que é a questão do emocional. Nós vivemos um século onde as pessoas estão comprometidas emocionalmente e infelizmente elas não sabem administrar seus sentimentos. E o maior vilão nosso, né, eu digo que o seu maior inimigo não é o seu próximo, né? O seu maior inimigo é você mesmo. Então, assim, você tem que cuidar de você, porque você pode se ajudar e você também pode se prejudicar. Então, hoje a gente vai falar muito sobre essa questão da gente conhecer mais, né, sobre o papel da família, né, o papel de cada integrante familiar, o papel do respeito, né, o papel que a família tem, o poder que ela tem de realmente nos trazer ou prosperidade ou realmente nos trazer um fracasso. Então, assim, vamos atentar então para a nossa live aí. Maravilha!
Maravilha! Esse é um assunto muito importante. Se você está vindo da audiência da Sandra, deixa eu me apresentar rapidinho. Muito prazer, meu nome é Pérola Laís Bittencourt, eu sou mentora de reconstrução de autoestima, sou terapeuta holística e também sou consteladora. E eu ajudo principalmente mulheres, e muitas vezes mulheres empreendedoras, a se empoderarem para poder seguir os seus sonhos, ter confiança, se achar capaz, se achar bonita, para botar em prática os seus sonhos no mundo, ou sua voz no mundo, para se expressar como verdadeiramente é, independente da área da vida que seja. E a questão familiar, ela aprende demais. Eu quero que você conte como você trabalha isso, como você... O que você já encontrou nisso como consteladora, na área da saúde, como você pode ajudar, porque eu lembrei de uma história aqui que depois eu quero compartilhar com o pessoal, de como a família afeta algo que ninguém nem imaginaria. Antes de mais nada, eu gostaria de dar uma introdução aqui, né, sobre o que é constelação, né, porque na verdade tem muita gente aí que não sabe, né, o que é constelação familiar. A constelação familiar, ela foi uma técnica, né, desenvolvida por Bert Hellinger, e ele era um missionário da Igreja Católica, e ele trabalhou por muito tempo em uma tribo, né, uma tribo Zulu, e essa tribo, ele começou a observar como é que era a dinâmica familiar dessa tribo. Né? E com muita experiência, com muita observação, ele chegou à seguinte conclusão, né? Que esse processo familiar, ele tem três leis, né? Três leis que a gente precisa considerar dentro desse processo familiar. Que às vezes, assim, até a gente, leigo no assunto, a gente pode perceber que isso existe mesmo. Às vezes, a pessoa fala assim, a gente costuma dizer, né, que é igual à lei da gravidade, né? Mesmo que você não acredite, ela existe. Você está em pé aí porque existe a lei da gravidade, senão você não estaria, entendeu? Você não ficaria em pé, você não ficaria deitado, você estaria aí, como se diz, no espaço. Então, assim, as pessoas como se diz, elas não acreditam, algumas pessoas, né, que não acreditam na lei da gravidade, elas têm que entender que a constelação é a mesma coisa, mesmo que elas não acreditem, existem esses três poderes. Existem esses três poderes, né, essas três leis que regem a constelação. Então, quais são essas leis? A lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Então, são essas três leis. Essas três leis, elas estão coligadas. Aí você me pergunta, o que seria a lei da hierarquia? A lei da hierarquia é o seguinte, eu sempre tenho que respeitar quem veio antes de mim. Quem veio antes de mim? O meu pai, a minha mãe, né, veio antes de mim. O meu filho tem que me respeitar porque eu vim antes dele, né, se eu tivesse filho. Então, o pai e a mãe, não é questão que você vou dizer assim, que você vai concordar com tudo que ele fala. Mas você tem que respeitá-lo na condição que ele está. E, hierarquicamente, ele é maior que você. Ele tem mais experiência do que você e você tem que considerar isso. O desrespeito acontece, você realmente você infringe essa lei quando você diz assim, você não sabe mais do que eu, né? Você é o ignorante, você como se diz, você não está indo pelo caminho certo. Então, mesmo que você sabe, que você está entendendo de forma errônea, você não pode respeitar, senão você vai em desencontro com essa lei. Aí nós... Posso dar um complementozinho rapidinho? Porque essa lei, ela dá dor de cabeça. Quando a gente fala dessa lei, a gente está falando o seguinte, se a gente fosse vindo justamente da Igreja Católica, é o honrar pai e mãe. Que as pessoas confundem com obedecer. Não é obedecer, aqui não é concordar. É você simplesmente respeitar a opinião do outro. Se ele é mais velho que você, mesmo que você não concorde com as atitudes dele, você tem que entender que hierarquicamente, no sistema familiar, que é o que a gente chama nas constelações, ele é maior que você. Maior no sentido, ele veio primeiro, então o que você aprendeu veio dele. Então você tem que respeitar essa hierarquia e você não pode querer mandar nessa pessoa e dizer o que é certo e o que é errado.
porque aí vai ferir justamente uma das leis que vai ser falada daqui a pouco. Então, o que a gente fala é, não bata de frente, você tem que respeitar a sua ordem no sistema. Você sabe que a pessoa não é necessariamente algo que você concorde, tá tudo bem você não concordar. O que você não pode é se impor a sua vontade sobre essa pessoa, porque você vai estar infringindo a lei da ordem. Você tem que fazer a parte de honrar, que é, tudo bem, eu não concordo com você, mas eu respeito a tua posição e a tua opinião. É mais ou menos isso, para simplificar. Porque essa lei ela é difícil de explicar. Exatamente. Porque, assim, nós temos que ter que nós vemos na prática de vida, que as questões, os desafios maiores que existem na família é justamente esse desencontro. Porque existe um desrespeito, né, entre pais e filhos, né? E esse desrespeito ele vai muito mais além do que a gente pode imaginar, né? Então, assim, favorecendo aí, né, a quebra dessa lei, né? Favorecendo você não ter esse respeito, essa consciência, né, de que essas pessoas elas estão acima de você, elas deram a vida para você, elas estão acima de você, tudo que você sabe você deve a elas. Então, assim, esse respeito você tem que ter. E se você mantiver esse respeito, você consegue fazer com que exista aí um consenso de ideias, um consenso de comunicação, né? Então, isso aí pode refletir até na nossa vida profissional, pode refletir tudo isso que nós carregamos do nosso seio familiar, isso tudo reflete. Não tem aquele dito, né, que diz que nós somos o resultado de como nós fomos formados, né, do nosso seio familiar, né? Então, assim, nós repetimos, né, tudo que a gente vive ali dentro, né, da onde nós fomos constituídos, nós repetimos, né? É uma repetição contínua. Aí nós vamos refletir isso no casamento, nós vamos refletir isso em uma vida profissional, entendeu? Sempre quando você vai investigar alguém problemático na vida profissional, alguém problemático nos relacionamentos, você vai ver que tudo se iniciou na família, tudo se iniciou com algum problema que essa pessoa teve, ou com o pai, ou com a mãe, né, dos primórdios dele, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. O meu dia a dia, eu enquanto profissional, eu vejo isso nas pessoas. Eu vejo isso, que toda essa desorganização delas não foi aqui que começou, né? Que as pessoas têm mania de dizer assim, não, eu tenho um problema com a Pérola, porque eu conheci ela agora e agora eu tive um problema com ela. Não, o problema não está com ela, o problema está comigo. Eu já trouxe esse problema e agora eu não estou conseguindo resolver, como se diz, ter uma relação boa com outras pessoas, com ela, entendeu? Não é de mim, não é do outro, é de mim. Então eu tenho que ter essa consciência. Só que o nosso orgulho, o nosso ego não nos deixa, como se diz, nos conscientizar disso. Aí a gente vai carregando isso pela vida toda. Você morre sem conhecer quem realmente você é, sabe? E sem, como se diz, sem se como se diz, se autocurar, né? Você não tem essa capacidade de se autocurar, porque você não se autoconhece. Então, quantas pessoas já morreram e elas viveram muito mal porque elas não passaram por esse processo, né? Então, aí nós vemos a própria lei, que é a lei do pertencimento, né? Nós todos pertencemos, né, a esse contexto familiar, esse sistema. Eu não posso dizer, eu não... Por mais que eu tenha, porque diz que toda família tem uma ovelha negra, né? Na família, assim, o povo tem esse dito popular, né? Vamos dizer assim. Que aquela pessoa difícil, aquela pessoa que é como se diz, tem um atrito com o outro, ou tem algum problema com droga. O povo usa esses termos, né? Vamos dizer. Eu não sei nem se esse termo é tão adequado assim. Eu digo que é uma pessoa desorganizada, eu costumo sempre falar isso. Eu uso esse termo, desorganizado, desajustado. Né? Eu costumo dizer que toda família às vezes tem esse desajustado, esse desequilibrado, esse desorganizado, né? E aí a pessoa fala assim, eu não quero essa pessoa na família, né? Eu faço de conta que ele não existe na minha família. Eu não quero nem apresentar ele na minha família.
Então, assim, aí o que que você está fazendo? Você está excluindo essa pessoa. Lá na frente, quando chegar lá na outra, né, na outra geração, essa pessoa que você excluiu, ele vai estar com, essa pessoa lá da outra geração vai estar com o mesmo comportamento, com a mesma situação que você excluiu aquela pessoa. Então, assim, por isso que a gente tem que ter consciência do seguinte, gente, preconceito, desrespeito, tudo isso é cruel. É cruel. Porque quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente repete isso, a gente está trazendo para as futuras gerações esse mesmo tipo de sentimento para outras pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado muito com isso, tá? Muito com essas questões. E eu, só para complementar, porque tipo, essa é também. As 3 leis, elas são leis complexas, gente. A gente podia fazer uma live, uma para mais, só de cada uma das leis, porque são leis muito profundas. Mas quando a gente fala da lei do pertencimento, a gente quer dizer o seguinte: a constelação familiar, ela fala justamente da constelação, que é o seguinte: a família, ela é um sistema. Toda família, ela é um sistema. Ela quer dizer o quê? Você está interligado a todos os membros da sua família, seja eles vivos ou mortos, a sua ancestralidade. Quando a gente fala da lei da ordem, não é só a questão tipo, da hierarquia, não é só com relação aos seus pais, aos seus antepassados, seu avô, seu bisavô, tataravô, toda a tua árvore genealógica. Porque se você não só a questão do desrespeito dos teus pais, mas se você não honra a história da tua família, você está indo contra a lei da ordem e a lei do pertencimento. Você está se excluindo desta família, porque você pode excluir alguém, mas você também pode ser a pessoa que se exclui. E isso reflete negativamente porque você é um sistema, você não tem como fugir da tua família. Quando você quebra esse elo ou afasta alguém com relação à lei do pertencimento, o que acontece? O que não foi resolvido nesse sistema vai se repetir na próxima geração, porque é uma energia, é uma informação. Para ser uma coisa de uma forma simples, é como se toda a família tivesse uma grande biblioteca que tem todas as informações de todas as gerações. E a biblioteca não morre quando a pessoa morre, ela passa. Cada descendente recebe a mesma biblioteca. E dependendo do tipo de atitudes que você tem, você acessa informações daquela biblioteca. Então, se você é uma pessoa mais desajustada, você acessa a informação daquele que foi banido da família na geração anterior ou nas gerações anteriores. Então, você herda esse problema para você trazer para a tua vida para dar um jeito de resolver. Então, a gente tem o lado positivo que a gente traz dessa biblioteca, como os valores, mas a gente também traz os lados negativos. E se a gente não consegue equilibrar isso durante a nossa jornada, isso causa problemas na nossa família e também nos nossos outros relacionamentos como um todo. De uma forma simples, né? Inclusive, Pérola, você já percebeu que toda vez que eu excluo meus pais, eu pareço mais com eles? É bem interessante isso, né? As pessoas, às vezes, elas estão relatando para a gente o problema, né? E elas estão falando dos pais, das características dos pais. Aí você começa a notar que a pessoa tem a mesma característica. Quer dizer, ele acaba puxando. Isso, Bert Hellinger, ele fala, que diz que esse sistema familiar, ele é como uma alma, entendeu? Ele chama até de alma isso. Ele fala que diz que quando a gente tem algum problema, vamos supor assim, se você tem um problema de relacionamento amoroso, com certeza tem algum problema lá atrás, você teve algo com seu pai, sabe? E a gente vê isso. Eu peguei isso em consultório. Isso, por exemplo, eu mesmo sou um exemplo disso, né? Eu não me casei e graças a Deus por isso, porque eu tinha uma visão de que eu queria, talvez inconsciente, depois eu vim para a consciência que eu descobri que eu queria um pai, porque eu perdi meu pai muito cedo, nova, né? Muito nova. Isso. Então, assim, muito precocemente. Então, assim, foi com 7 anos de idade. E aí, eu queria um pai de todo jeito, entendeu? Então, assim, eu refleti isso em todas as minhas fases da vida. E se eu tivesse me casado, eu teria me frustrado, porque, na verdade, eu não queria um marido, eu queria um pai.
Você está entendendo como é que é? Então, assim, tem tudo a Sim. ver. Tem Tudo, tudo menina. a Você me ver. fez lembrar de uma história que eu peguei em consultório uma vez, que era de uma moça que ela estava com questões, ela sempre foi muito ciumenta, muito, muito ciumenta, com relação ao marido dela. Eles tinham um casamento bom, mas alguma coisa, tipo, por exemplo, vai marcar de sair, o ciúme dela aflorava, vinha visita em casa, visita dos filhos, inclusive, o ciúme dela aflorava. E aí eu falei, pera, vamos. Daí ela começou a contar a história, ela falou do pai, dos problemas que ela tinha com o pai, e ela começou a contar a história de como foi a infância dela. Daí eu falei, sua questão é, você tá com medo de repetir a história da tua mãe. Você tá com a questão, a história do relacionamento que seus pais tiveram, que foi um relacionamento muito conturbado, você trouxe para você, e esse ciúme aflora porque você é um gatilho daquelas memórias de você ver o relacionamento dos seus pais e você não quer aquilo para você. E ela não tinha percebido que era isso, porque era muito parecido com atitudes que lembravam o que o pai dela fazia, ou que podia levar aquilo, desencadeava. Só que ela não tinha consciência disso. Daí, quando eu falei para ela, ela entendeu aquilo e ela nunca tinha pensado, que ela já tinha feito várias terapias e tudo mais, e nunca tinha entendido, nunca tinha conseguido entender por que aquilo aflorava. E era por conta de resposta da relacionamento dos pais dela, que era um relacionamento que foi tão traumático que ela trouxe isso para o casamento dela sem perceber. Pois é, então Bert Helling fala, né, que nós somos uma alma coletiva. Então, ali, essa questão sanguínea, né, essa questão aí, tem muito que ser desvendado, né, tem muito assunto ainda, né, que tem que ser. Então, essa força, quando a gente respeita, né, quando a gente respeita os nossos pais, a gente traz essa força deles para nós. Agora, quando nós desrespeitamos, nós enfraquecemos essa força. Né, essa força não vem. Por isso que tem muita gente aí desajustada na sociedade, desorganizada, porque ele desrespeitou essa hierarquia, desrespeitou, né, essa lei do pertencimento, a lei do equilíbrio. Então, essas três leis, se ele desrespeita, ele não consegue. Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu estou perdida, eu não consigo me encontrar, eu não sei nem onde é que eu estou, onde é que eu vim, como serei, entendeu? A pessoa está totalmente perdida, tanto no tempo do passado, do presente, do futuro. Não tem perspectiva de vida, sabe? E a gente fica. Eu, por exemplo, eu fico pensando assim, eu estou muito preocupada com a sociedade que nós temos hoje. Porque à medida que a gente vê que tem muito conhecimento, tem muito acesso, as pessoas não querem pagar o preço de fazer a coisa certa. Elas estão muito preocupadas com a futilidade, com aquilo que não tem, que não vai dar nenhum futuro promissor para elas. Hoje nós temos uma tecnologia que, como se diz, vicia as pessoas em coisas supérfluas, coisas que não agregam crescimento. E eu estou preocupada com isso, porque como vai ser as nossas futuras gerações, né? Então, assim, nós que temos um certo conhecimento, que queremos mudança, porque essa mudança, ela não vai favorecer o outro, não. Ela primeiro vai me favorecer. A sociedade começa por mim. Então, assim, eu tenho que começar a pensar em mim. Eu tenho que começar a cuidar de mim. Eu tenho que promover esse autocuidado. E eu estou vendo que as pessoas elas estão cada dia mais dispersas disso. Elas estão querendo coisas fáceis. Fáceis. Elas estão querendo resolver a vida delas e com facilidade. De repente, caiu aí o dinheiro, que estão pensando só em dinheiro, pensando só em realização pessoal, né? E a realização emocional, que nós estamos vivendo um século onde as emoções aí estão muito comprometidas. Né? As pessoas não estão sabendo se auto-administrar. E com isso elas estão desenvolvendo depressão mais fácil, ansiedade mais fácil. Olha, se eu receber, na minha atuação, se eu receber 10 pessoas, 9 pessoas estão com algum problema emocional. Principalmente quando se trata de ansiedade, depressão, tristeza profunda, alguma coisa, alguma patologia elas têm, entendeu? Elas não ficam isentas. Então, isso mostra a quantidade de pessoas que elas não se autoconhecem. Elas não têm a capacidade hoje eu ouvi até uma colega minha falar uma coisa que eu fiquei até refletindo sobre isso. Ela falou, Sandra, às vezes não é nem questão de conhecer. Às vezes é questão que a pessoa não quer fazer. Sabe? Ela não quer se esforçar para realmente mudar. Aí depois eu fui refletir sobre isso, sabe? Que a questão é essa mesmo.
sabe? Às vezes a pessoa até sabe, ela tem a teoria, mas ela não vai para a prática. E quem não vai para a prática, quem não persiste em realmente fazer o diferente, realmente, gente, eu vou dizer para vocês, não tem resultado. É interessante você trazer isso, porque as pessoas acham que se a gente saber a origem do problema, gera como se diz, a cura dele. Isso também vem de algumas teorias de Freud, porque Freud tem isso de quando alguma das pacientes, acho que foi a Ana O, inclusive, né, teve a cura emocional dela simplesmente ao relatar o problema e descobrir o problema. Só que, gente, não é com todo mundo que isso acontece. Isso é uma parcela ínfima que ao descobrir o problema você resolve. A maior parte das vezes você descobre qual é a questão e você faz movimentos para curar aquilo. Independente de que tipo de linha terapêutica você siga. Seja a terapia holística, a psicologia, a psicanálise, a constelação familiar, não importa. Porque quem escolhe fazer constelação familiar sabe que tem alguma coisa na família que não tá bom. Por isso que vem pra gente. Então já sabe que tem. Saber que tem um problema não resolve. E é muito importante a gente trazer isso porque é um processo. E a constelação familiar também não é uma sessão que resolve. Ela é o começo do teu reencontro seu com você e com as dores da tua família. Resolver em uma sessão é muito difícil, porque tem gente que vem esperando que em uma sessão a gente vai, nossa, fazer show de luzes e cores e sua família nunca mais terá problemas. Acontece, mas é raro, gente. Isso é 1 em 1 milhão que você resolve o problema de uma família ali, a dor. Muitas vezes você faz o quê? Você traz a consciência e o alívio para aquilo, para a pessoa dar os próximos passos na próxima sessão. Não é uma sessão que vai resolver toda a tua família. E é importante trazer isso porque as pessoas querem milagres quando elas querem terapia. E a gente não faz milagre, a gente só te ajuda a seguir o caminho, sabe? E é muito legal você ter trazido isso, porque realmente é uma verdade, assim, muito grande. As pessoas precisam entender que tudo é um processo. Não tem resultado sem processo. E aí nós vemos, entrando aí, pegando aí o seu gancho, a gente vem a questão do equilíbrio, né? Que a gente tem que equilibrar, né? Tudo que é integrante da família, né? Principalmente, isso vale para tudo, né? Para os relacionamentos também, a gente tem que haver um equilíbrio, né? Você tem que oferecer e você também tem que receber, né? E às vezes você tem que dar um pouquinho a mais para aquilo ali se manter. Você já percebeu? Às vezes você tem que dar um pouquinho a mais, deixa ele fazer isso. E às vezes a gente, na nossa prática de vida, a gente vê que quando a gente dá um pouquinho a mais, não precisa ser muito, não, um pouquinho de nada, você faz aquele outro manter aquela postura de equilíbrio. Entendeu? Então, assim, eu costumo sempre dizer assim que a gente às vezes está preso muito ao passado, sabe? Às vezes, por estar preso ao passado, a gente tem essa dificuldade de perdoar, a gente tem essa dificuldade de ceder, a gente tem dificuldade de oferecer, sabe? Porque a gente fica preso naquelas coisas ruins que aconteceram lá atrás. A gente não lembra das coisas boas, não, a gente só lembra das coisas ruins. E Bert Hellinger, ele fala muito que a questão, assim, que o nosso passado ele tem que servir de referência e não de residência, né? Ele não é para a gente trazer ele como residência para aqui, não, é para ele servir de aprendizado na nossa vida. É a gente trazer tudo isso que a gente teve, né, lá atrás, essa problemática toda, essa dificuldade toda, a gente traz para a gente ter aí um novo conceito de vida, né? Que nós temos que trabalhar isso. Se a gente começar a achar que tudo que acontece de ruim na nossa vida, a gente deitar numa cama, ficar lá chorando engano, achando que vai resolver a situação, não vai resolver. Você tem que ir lá naquela história, ressignificar aquela história, ver o que dentro daquele contexto trouxe para você de alguma coisa de bom, sabe? Que com certeza vai ter. Se você refletir sobre isso, vai ter alguma coisa de bom. Então, quando a gente fala sobre essa questão, que a partir do momento que eu pego esse lugar especial, né, que é esse lugar de honra, de pai, de mãe, né, de não ter julgamento, aceitando
as condições deles, assim, respeitando, né, essa visão que eles têm. Até porque, por exemplo, a nossa geração é diferente da outra geração, né, dos nossos pais. Nós temos uma outra visão que eles têm. Mas nós temos que respeitar. Nós temos que, se ele falar assim, olha, igual a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela odeia você estar conversando com ela e olhando no celular. Minha mãe acha isso horrível. Ela disse assim, ó, isso é um desrespeito. Quem for conversar comigo, se vocês forem conversar comigo, vocês façam o favor de colocar esse celular lá. Aí, se eu for discordar, eu não posso ceder? Eu posso ceder. Falar, não, mãe, então tá certo. Eu vou colocar o celular lá, né? Vou colocar o celular no canto e vou. Porque aí eu vou refletir que realmente é chato. Porque ela vem de uma geração onde todo mundo fala olho no olho. Aí agora eu vou bater boca com a minha mãe, porque eu estou lá vendo o celular e estou conversando com ela. Então, assim, eu tenho que, às vezes, ceder, porque as situações, as gerações, elas tiveram outras culturas. Elas tiveram outras formas de visualizar a vida, outras formas de encarar a vida. É entendeu? Então, muito legal esse exemplo. E é muito legal que Bert Helling fala que quando essa questão da lei, né, do pertencimento, e também essa lei da hierarquia, a lei do equilíbrio, é que a forma da gente mostrar para os nossos pais, né, a gente não tem condição de devolver a vida para os nossos pais, né, porque eles não deram a vida, mas não tem como devolver. Mas a gente devolve a vida para eles quando a gente se torna uma pessoa boa na sociedade, quando a gente, né, é uma figura, né, representativa, vamos dizer, positiva na sociedade, que eles passam a ter orgulho de nós. Então, nós devolvemos isso para eles. E como é bonito, né, um pai ou uma mãe falar com orgulho de um filho. Né? A gente vê o tamanho, né, assim, da experiência, né, que é isso. Isso é fantástico. É maravilhoso mesmo. E você trouxe uma coisa que eu acho que definiu muito bem a lei da ordem, que a gente acabou não trazendo antes, e eu acho que isso é bem legal para fechar, que é, a lei da ordem é justamente assim, se a gente fosse resumir de uma forma simples, é isso que a Sandra acabou de trazer, que é os nossos pais, os nossos antepassados são maiores do que a gente, porque eles nos deram a vida. Isso é algo que a gente nunca vai conseguir retribuir. Porque a gente não tem como fazer o mesmo. Não é que nem eu te dou um presente e você me dá um presente de volta. Esse é um presente que não há como você dar na mesma moeda para uma pessoa. Você não tem como gerar a vida para aquela pessoa porque foi ela que te gerou. Então ela sempre vai ser maior do que você porque foi ela que te deu a vida. Os seus ancestrais te deram a vida junto com o conhecimento deles. E você tem que respeitar isso. E isso é bem legal na história que ela trouxe com a mãe dela, porque ela traz a lei da ordem e a lei do equilíbrio funcionando juntas. Que é você ter consciência do posicionamento daquela pessoa no sistema, pensar na geração dela como é diferente da sua, e mesmo que você não concorde tanto, você faz atitudes que levem o equilíbrio dessa relação. Você não se torna maior do que ela e você não briga por algo que não precisa ter um conflito ali. Às vezes conflitos vão existir, a gente não está falando que você nunca vai brigar com a sua família, não é disso que a gente está falando aqui, mas a gente está falando que tem coisas que podem ser evitadas com atitudes simples, sabe? Com atitudes muito simples. Pois é, e quando ele fala sobre esses poderes, né, essas leis, ele fala que essas leis são a lei do amor, né? Porque a gente só consegue fazer isso quando a gente ama uma pessoa. Então, eu fico pensando assim, o quanto que você ama seus pais, né? Para você achar que é um grande sacrifício você ceder, né? Isso é até uma forma da gente se auto-refletir, né? O quanto eu amo as pessoas que estão, né, que me deram a vida, né, que fizeram por mim o melhor, que a gente costuma dizer que quando você está na pior, você só encontra seu pai e sua mãe, né, para estar ali. Eles dois estão ali, porque deve é o primeiro colo que você procura, são eles, entendeu? Você pode ter a família que for, te dando o apoio que for, mas o primeiro que vem na sua mente é o seu pai ou sua mãe. Então, assim, é muito forte essa ligação, sabe? É uma ligação de amor mesmo. Então, se é uma ligação de amor, eu não vejo sacrifício, né? E a gente, às vezes, tem que ceder, né? E às vezes a gente tem que abrir mão. Verdade, então, é bem interessante. Então, quando o Bert Helling, ele fez essa experiência, né? Que ele teve essa experiência,
começou a fazer essa observação, com certeza ele descobriu um tesouro fantástico, né? Que às vezes assim, a olho nu a gente não consegue ver, né? Ou então a gente não tem interesse em ver, né? Igual a gravidade. Você sabe que existe, mas você não quer acreditar, né? Então, assim, a mesma coisa é a constelação. Né? É algo que está aí na nossa, está aí no nosso dia a dia. Se a gente for observar, fazer uma observação, isso aí está muito ligado no nosso dia a dia. Então, assim, é algo para ser pensado, né? Precisa ser pensado. E só para fechar das 3 leis, a lei do equilíbrio, gente, a gente está usando bastante o exemplo dos pais, mas a lei do equilíbrio é em qualquer relacionamento familiar que você tenha, tá? Porque a lei do equilíbrio não é só a questão de você respeitar, tem 2 questões básicas, que é você respeitar a posição da pessoa no sistema. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer virar pai dos próprios pais, e daí você está desequilibrando o sistema e também a ordem. E tem gente que, por exemplo, quer virar mãe ou pai do companheiro. Isso também é você infringir a tua ordem no sistema familiar. Muita gente tem problema no casamento por conta disso, gente. Porque tá sendo mãe ou pai do companheiro. Isso é sério. Ou, às vezes, mãe e pai de irmão. Você tá fora da tua ordem no sistema. Às vezes tem gente de pai, de mãe, enfim, é muito complicado isso. No sentido de você tem que observar. Eu atendi uma pessoa que ela estava com questões de relacionamento, 2. Uma que não estava com problema de relacionamento porque ela era mãe da mãe, então não tinha espaço para o companheiro dela na relação, porque ela era mãe da mãe dela. Então aquela coisa, tipo, o marido dela ficava onde? Não tinha espaço. Então você tem que entender quando você ocupa um espaço que não é teu, causa um desequilíbrio no sistema. E outra pessoa que estava sendo mãe do marido. Então, a pessoa acha que está dando demais, que a lei do equilíbrio também acaba rompendo, porque o que uma mãe dá para um filho não existe medidas, a gente sabe disso. Agora imagina você fazendo isso no relacionamento. Tem gente que termina a relação por conta disso, tá? Porque a pessoa tá dando demais. E a pessoa começa a ficar se sentir constrangida daquilo. Tem relacionamento, se você falar, eu fiz tudo para a pessoa e a pessoa terminou com você, às vezes ela fez isso porque você deu demais. E a pessoa não soube lidar com isso, ela precisava romper isso para ela se sentir em equilíbrio de novo. Porque você deu muito. E ela começa a se sentir assim, ela começa a se sentir devedora, né, daquilo também, né? Exatamente. Aí, à medida que ela vai se sentindo devedora, ela vai se afastando, porque ela não é capaz de fornecer a mesma coisa, né? E essa lei da hierarquia também, ela também vale também até para irmãos, né? Que às vezes assim, os nossos irmãos mais velhos, a gente tem que ter essa consideração, a gente tem que ter esse respeito, né? Porque eles vieram antes de nós também. Então, assim, outra questão também que eu gostaria de frisar. À medida que a gente viola essas leis, né, que a gente não, né, quebra essas leis, infringe essas leis, a gente enfraquece, a gente não toma força. E quando a gente não toma força da mãe, por exemplo, a gente tem dificuldade de dizer não, a gente tem dificuldade de se posicionar. Então, tem vários comportamentos, os quais vêm da mãe e vêm do pai. A mãe, por exemplo, gera o dinheiro em você, mas se você não tiver a força do pai, né, você desequilibra, você não consegue equilibrar essa finança, entendeu? Então, assim, tudo isso é uma desorganização que essa violação ela pode trazer uma série de problemas na sua vida. Às vezes você nem sabe por que eu não prospero, né? Por que eu não vou para frente, por que eu não consigo, por que eu estou sempre procrastinando, né? Então, assim, alguma lei você violou, sabe? Alguma lei você violou, alguma coisa nesse processo você não obedeceu. Ou se você não violou, é uma carga da sua família que você traz. É muito importante, porque às vezes não é que a gente viola as 3 leis, é que a nossa família, essa carga vem pra gente. Eu vou dar um exemplo. Você falou de prosperidade, eu lembrei de uma história de uma vez, de uma pessoa falou, cara, eu tenho problema de prosperar. Eu não sei o que está acontecendo aqui. A gente foi investigar, e uma das coisas que apareceu na investigação do problema de financeiro era a maldição familiar. Quando a gente fala maldição familiar, é o quê?
é algo que se repete de geração em geração. A família dela tem problemas com dinheiro por conta de traumas que teve, de um momento de uma grande perda de dinheiro, se sentiu muito injustiçado. E isso foi passando de geração em geração. Teve uma parte da família que quebrou esse elo e a outra metade não conseguiu. A metade que não conseguiu continuou passando adiante esse sofrimento de que dinheiro é um sofrimento de ser ganhado e que gera problemas na família e trouxe essa carga. E isso é uma das coisas que foi preciso trazer para o trabalho terapêutico dela, é limpar isso. Então, às vezes, Inclusive, não é que você está violando lei. exatamente, inclusive essa repetição de padrão a gente vê muito, né? Assim, por exemplo, em mãe que foi muito mãe precocemente, a filha passa a ser também mãe precocemente, entendeu? A gente vê muito isso, na minha realidade, enquanto profissional, enquanto assistente, enquanto terapeuta, eu vejo muito isso se repetir. Ah, mas ela fez a mesma coisa que eu. Ué, mas aí você tem que estudar o contexto do que aconteceu lá atrás. Aí você culpa o outro, você culpa a outra geração, entendeu? Por ter repetido o seu padrão. Mas por que essa geração repetiu o seu padrão? Porque ela está vivendo aquele contexto. Você não se curou, você repassou todas as suas frustrações, tudo aquilo que você teve. Você repetiu para aquela pessoa está repetindo a mesma coisa que você. Então, assim, você está vendo que começa, não é o outro, não é o outro. Não é o outro. Enquanto a gente não tiver consciência que não é o outro, enquanto você não se olhar no espelho e dizer assim, eu posso ser o meu amigo e eu posso ser o meu pior inimigo. Infelizmente, gente, vamos jogar limpo aqui. Vamos jogar limpo, porque essa é a realidade. Eu costumo dizer que nas minhas lives eu não mando recado, não. Eu falo mesmo, às vezes eu sou bem diretiva, sabe? Porque, assim, às vezes a gente tem que escutar mais alto. Às vezes a gente tem que escutar de uma forma, assim, mais autêntica, sabe? Mais real. Sem pormenores, sem delicadeza, sabe? Do jeito que é a realidade. Entendeu? Então nós temos que. Não é o outro. Põe na cabeça de vocês. Não é o outro. É você. No momento que você se enxergar isso, no momento que você ter um novo posicionamento, você vai ter uma visão das outras coisas totalmente diferente. Tá? Porque a sua visão está escura porque você não está curado. Você não está curado. Então você está tendo uma visão de enfermidade. Você não está tendo uma visão de cura. Então nós temos que ter isso aí. Isso aí, olha, gente, a nossa vida é fantástica. Vamos falar assim. A nossa vida em si é fantástica. O dom da vida é tudo de bom. O dom da vida é tudo de bom. Mas ele se torna ruim quando a gente não sabe dar o devido valor nesse presente que a gente recebeu de Deus. Porque ele nos colocou, ele deu o dom da vida e ele nos deu a capacidade de entender como é o nosso contexto de vida. Eu costumo dizer assim, Pedro, não sei se você concorda comigo, mas se você discordar, tudo bem. Eu respeito o seu posicionamento. Eu até aprendo com isso. Porque a gente tem que aprender também, principalmente com aquilo que não é concordado. Mas eu penso assim, a dinâmica da vida, né? Nós somos pessoas que nós estamos em contínuo aprendizado, né? Todo dia nós temos que aprender um pouco. Todo dia nós temos que aprender um pouco. O que eu quero dizer para você é o seguinte, vamos dizer que há 20 anos atrás nós não tínhamos esse conhecimento que a gente tem hoje, inteligência emocional, autoconhecimento, talvez até já tinha, mas não era tão divulgado, porque hoje nós temos várias tecnologias, nós temos muito conhecimento aí de maior facilidade, você ainda é de uma geração assim, mais nova que a minha, né? Porque eu já tenho 57 anos, você é bem mais nova que eu. Então, assim, eu peguei uma geração onde eu tinha que ir para a biblioteca, né, onde eu não tinha acesso, eu tinha uma datilografia, eu não tinha um computador, entendeu? Claro que hoje eu sei me movimentar com tudo isso, mas isso aí foi uma coisa nova para a gente, que já vinha de outra geração. Então, eu vejo que muitos de nós, que era da outra geração, a gente não teve esse conhecimento, né, que hoje as pessoas estão tendo acesso.
E por incrível que pareça, é isso que eu queria ver com você, se você concorda ou não. Por incrível que pareça, essa geração, a qual hoje tem acesso a tanta informação, ela está mais preguiçosa do que aquela que não teve essa oportunidade, que agora está buscando essa oportunidade. A minha questão não é nem preguiçosa, é o foco. Porque são mentalidades geracionais totalmente diferentes. Porque assim, eu sou da geração da transição, da biblioteca, eu peguei literalmente a transição, eu tenho 36. Então, eu acompanhei o crescimento, as novas tecnologias chegando, mas eu também aproveitei máquina de escrever, a questão de disco, enfim, eu fui acompanhando a vinda do computador, então eu fui crescendo com a transição. Então, o que eu vejo da geração mais atual, o foco é totalmente diferente. Tem a questão da preguiça, assim, porque é muito mais fácil. Antigamente, a gente tinha que ir para a biblioteca pesquisar. Eu cheguei a pegar um pouco disso, porque não tinha computador em casa. No final de semana, você vai numa biblioteca pública, você vai lá para você poder fazer trabalho. Hoje não, hoje você copia tudo da internet, formata bonitinho e manda o seu trabalho. Você fazia à mão, era completamente diferente. Então tem a questão da preguiça por conta das facilidades, porque tudo ficou muito mais simples, e a questão do foco do que você buscar se ficou perdido. Porque hoje, é como você falou, tem facilidade de informação. Na nossa época, na sua época e na minha, a informação era muito mais restrita. Era muito mais difícil ter acesso à informação, porque não era tão difundido e eram lugares específicos que a gente tinha que buscar. Eles não. É um mundo que você pode, a um clique de um botão, você pega um celular, você coloca no Google, você acha o que você está procurando. Dificilmente você não vai achar. A questão é, tem interesse de buscar? É isso, é o foco. Porque muita demanda também causa, tipo, é aquela coisa, você tem muito estímulo. Mas como você busca o estímulo certo? Eles têm estímulos demais. Exatamente, porque assim, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Um TikTok Exatamente. na vida, um Instagram na vida, um YouTube na vida. Então, assim, é muita coisa. E acaba que se a pessoa não tiver um foco, ele se dispersa, no final das contas ele não tem nada. Exatamente, porque você vê, por exemplo, hoje em dia tem crianças e adolescentes que são incríveis, são palestrantes, são escritores. Por quê? Porque tem muito foco e tem muita informação que essa pessoa pode ter acesso. Então ela vai, obviamente, com uma estrutura, geralmente uma estrutura familiar que favorece, não vamos mentir aqui, porque também não é, mas tem uma estrutura que favorece e aquela pessoa sabe usar a informação de uma forma que ela engrandeça. Então, a questão da geração atual é onde está o foco dela. Tanto é que essa é uma das grandes discussões, é que os valores da geração atual, para muitas pessoas, são valores que são distorcidos para uma nossa sociedade, ou são valores que não estão tão condizentes com o que muitas pessoas gostariam que as gerações futuras tivessem. Então, a gente está num choque cultural, um choque de gerações, e gerações que vêm de realidades muito diferentes. Eu converso muito com meu pai, e a gente vê aquela coisa, meu pai está com mais de 60 anos, você pega a realidade de uma pessoa que vivia em lugares com terra, tipo, terra de barro, não tinha asfalto, mal tinha iluminação na rua, para hoje em dia você ver uma cidade completamente asfaltada, uma internet, porque não tinha isso, mal tinha aquela coisa, só tinha ônibus, tinha trem, que hoje nem existe mais. É uma realidade de vida completamente diferente. Não dá para comparar. A forma como uma vivência de uma pessoa que tem seus 50, 60, 70 anos, para mim, por exemplo, que tenho 30 já, é uma vivência que é completamente diferente. Quem dirá uma pessoa de 18, 20 anos? Não tem ligação quase, tipo, porque mudou muito rápido. A gente teve um salto tecnológico, um salto informacional. Tanto é que tem profissões que já morreram e tem mais de 40 profissões que nos próximos anos a tendência é não existirem mais, porque aquilo, a tecnologia supriu. Então é muita coisa. Assim, quando a gente fala de choque geracional hoje em dia, é tanta coisa para levar em consideração que é muito complexo. É muito complexo. Exatamente isso.
E quando a gente não tem consciência, né, de realmente ter esse foco, né, a gente entra num choque muito grande, né, porque assim, a gente vai desenvolvendo a vida da gente, né, baseado em coisas fúteis, né, em coisas supérfluas, coisas que não agregam o nosso crescimento, que não agregam o nosso amadurecimento, e assim a gente vai desenvolvendo as patologias, né, porque as patologias é justamente a falta de organização na sua vida, né, é a falta de você. Você já prestou atenção que toda pessoa organizada, em todo sentido, na casa dela, na vida dela em si, nas decisões que ela toma, ela tem uma vida mais equilibrada. Você nota que ela tem uma vida equilibrada, ela toma menos remédio, ela tem mais saúde, entendeu? É o contrário daquelas pessoas que não têm, elas não têm foco, elas não sabem quem elas são, elas não sabem nem contar que sintomática elas têm, elas não têm. Nossa, eu fico assim, eu costumo dizer assim, que quando eu peguei minha profissão, eu digo que eu era feliz e nem sabia. Tá? Hoje eu digo isso. Hoje eu digo assim, nossa, eu era feliz demais, eu não tinha nem consciência disso, da felicidade que eu tinha nas minhas mãos. Tá? Porque diante de tanta coisa assim que eu vejo, sabe? De tanto sofrimento, né? A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo, né? Serve para todas as gerações. Ela sempre disse isso, né? Que o homem sofre por falta de conhecimento. Então, assim, o conhecimento faz a gente sofrer. E muito, sabe? Se as pessoas tivessem consciência disso, elas todo dia levantariam, pegariam um livro, utilizariam essa internet poderosa aí para ouvir vídeos construtivos, filmes que realmente trouxessem para elas, agregassem algum conhecimento, porque é isso que faz a mudança na nossa vida. É isso que faz a gente direcionar a vida da gente para um momento mais promissor. Sim, a conhecimento, aquela frase, eu gosto muito que o conhecimento liberta. E desde que você saiba usar ele de uma forma correta, ele liberta mesmo. E eu falo isso porque, como eu falei, conhecimento a gente tem de monte. Hoje, nossa, você acha de tudo. Mas a questão é, a pessoa consegue usar isso de uma forma que realmente seja engrandecedora? O que diferencia uma pessoa equilibrada, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de fracasso é justamente isso, é como você usa as informações. Isso tem muita relação com o que a gente está trazendo aqui, gente. Porque a constelação familiar nada mais que é uma terapia que faz você ter clareza do que está acontecendo na sua família, naquele sistema. A origem do problema. Na verdade é isso, só que se a gente der, a gente faz aquele trabalho maravilhoso, a gente identifica, porque a constelação familiar, o que pouca gente fala, é que ela é um trabalho extremamente investigativo. A gente vai descobrir a raiz daquele problema que você veio tratar. E muitas vezes a gente consegue fazer isso. A questão é, se você não estiver disposto a fazer as curas necessárias, os perdões que precisam ser feitos, não adianta descobrir de onde veio a origem. Se você não estiver aberto a perdoar, a justamente aplicar as 3 leis, que é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio, não adianta nada a gente descobrir a origem do problema. Não adianta. E o grande desafio da humanidade, que eu digo assim, é colocar em prática, né? As pessoas elas têm muita teoria, mas elas têm muita dificuldade de colocar em prática. Até uma simples caminhada. Você começa hoje, aí você vai lá e faz 2 horas, aí você fica 15, 30 dias sem fazer. Você não consegue ser constante. E a diferença está na constância. Mesmo que você vá lá e faça um pouquinho de nada, mas todo dia, se você fizer, é isso que vai fazer a diferença. Isso vale para tudo na vida. Isso vale para o seu relacionamento, isso vale para o seu aperfeiçoamento profissional, isso vale para você enquanto pessoa emocional, enquanto pessoa, né? Enquanto mãe, enquanto tudo, né? Tudo na vida, se você ter constância naquilo que você faz, é isso que vai fazer a diferença. Eu tenho 30 anos que eu faço caminhada. Aí tem gente que fala assim, nossa, tá chovendo grosso, você tá fazendo caminhada? Tô. Porque, sabe por quê? Porque eu já coloquei na minha cabeça que eu preciso disso. Eu preciso disso. Isso vai trazer um resultado promissor na minha vida. Então, mesmo que venha N situações para eu não ir, eu tenho que resistir a isso e ir lá e fazer.
entendeu? Eu tenho que ser mais forte do que tudo que vem para me fazer. E isso trouxe N resultados na minha vida promissores, por causa da minha persistência e da minha insistência em ir. Eu já vi até uma profissional dizer assim que caminhada é a mesma coisa que nada. Caminhada é só para você dizer que não é sedentário. Mas eu posso dizer com propriedade de uma pessoa que tem aí 30 anos de caminhada, que caminhada resolve. Então, assim, resolve muita coisa. Então, assim, como diz o Estado, às vezes pode ser que não resolva para alguns, mas na grande maioria, sabe? Então, é você ser persistente, é você cuidar de você, é você colocar você com prioridade. A partir do momento que eu me coloco como prioridade, eu mudo, eu mudo. E eu mudando, eu vou refletir isso no outro. O outro vai sentir essa diferença em mim, e talvez ele até mude também, tá? Porque ele está vendo essa mudança em mim. Então, tudo tem que começar de mim. Se eu não tenho preparo para isso... Não pode terminar. Termina, tenho, depois eu falo. se eu não tenho preparo para isso, se eu não tenho reflexo de nada de bom, como é que eu vou fazer o outro, né, sofrer uma transformação? Tem como. Né? Você tem que ser um exemplo. Quando a gente é adolescente, quando a gente é mais novo, a gente sempre tem problema com o irmão, né, com os integrantes da família. Mas eu tive percebendo que à medida que a gente vai amadurecendo e a gente vai se tornando uma pessoa melhor, né, a gente vai se aprimorando, a gente vai fazendo com que as pessoas da família da gente comecem a respeitar a gente. Ela começa a olhar a gente, nossa, fulano, mas você melhorou tanto, você mudou tanto, para melhor, viu? Hoje você não é nada daquela pessoa que você é. Aquela pessoa assim, brigona, aquela pessoa que não aceitava, aquela pessoa que desrespeitava. Já percebeu isso? As pessoas começam a te ver com outro olhar. Então, por isso a importância de começar tudo na gente, né? Para as pessoas terem essa visão e elas mesmo pegar a gente como exemplo, né? Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas, elas começam a mudar a vida delas em pequenas coisas, porque elas estão vendo o exemplo do outro. E às Sim, vezes é importante a gente ter trazer uma isso. grande mudança, né? Às vezes uma pequena mudança já faz diferença. O seu trabalho tem que ser de formiguinha mesmo. Eu faço isso hoje, amanhã eu faço um pouquinho, um dia eu chego lá. Sim, é importante a gente falar sobre isso, porque na constelação familiar é sobre isso, gente. Mudanças na família, não pense que é o outro que tem que mudar, é você. Mesmo que seja o outro que esteja te causando dor, é você que tem que mudar como aquilo te atinge. É isso que a gente está falando sobre a questão de autorresponsabilidade. Quando a gente traz a constelação familiar, autorresponsabilidade é como é que eu lido com a bagagem que a minha família me trouxe. Mesmo que a responsabilidade, a culpa que você fala, não, a culpa foi o que a pessoa fez na minha vida, ok. Essa pessoa pode ter feito coisas com você que não são boas. Não estou aqui para defender o que essa pessoa fez. Mas o trabalho que a gente traz na constelação familiar é te trazer a responsabilidade de como você lida com isso de uma forma que te desvincule desta dor, te tire deste padrão e te leve para um padrão melhor. A partir daí você muda a tua família, porque você vai mudar a forma como você age, você trará exemplos novos de atitude, que serão passados para a próxima geração. Uma transformação geracional é assim que acontece. Você muda em você algo que a tua família anteriormente não conseguiu mudar, e você traz como exemplo e como vivência para que a geração a partir de você não leve isso adiante. É nesse sentido que ele fala, né? Pode falar. E outra coisa que eu gostaria de salientar aqui é que a gente nunca deve dar um passo, né, na frente se a gente não tiver promovido a autocura, né? Porque senão a gente vai ter frustrações sucessivas, né? Porque a gente tem mania disso. Eu para me curar um problema, eu tenho que ter um outro relacionamento, né? Para me curar a minha paixão, eu tenho que ter um outro relacionamento. Aí você vai lá, você não está curado, você não está resolvido, aí você traz um outro problema para a pessoa, para você, e aí você vai começando a desenvolver, né, sucessivas frustrações, né? Isso acontece em tudo na vida. Então, assim, a gente tem que promover essa autocura o mais breve possível, antes de tomar um novo passo na vida. E, às vezes, por isso que eu digo que a solitude é muito bom. A solitude, para quem não sabe, é a gente gostar da nossa companhia. É a gente estar com a nossa companhia. Muitas vezes você precisa estar só. Você precisa estar só para você refletir muito sobre você, para você se conhecer, para você
como se diz, se auto-perceber, entendeu? Diariamente nas suas atitudes, porque às vezes, quando você está rodeado de pessoas, você não consegue, você vai no automático, você vai muito no automático. Quando você começa a ficar só, você começa a perceber que esse automático, ele não fica tão evidente. Você começa a ter mais presença das coisas, né? Mais presença do seu comportamento. Então, por isso é importante a solitude, sabe? As pessoas precisam aprender a gostar delas, elas precisam aprender a ter a companhia delas primeiro, para depois ter a do outro. O outro é apenas para somar. O outro não vai te amar, você não precisa ficar contando, gente. Não conte o amor do outro, não conte com a consideração do outro, não conte com essas coisas, não. Conte com você, porque quando você contar com você, quando você achar que é só com você só pode contar com você, o outro vai ser fichinha. Não vai ter problema com o outro, porque você vai criar menos expectativa, porque é só com você. Por Sim, isso um dos grandes problemas é a baixa autoestima. O que causa maior problema de relacionamentos, muitas vezes, é isso. exatamente. É para você criar menos expectativa com relação ao outro. Bom, travou aqui, eu não sei se fui eu que travei, que deu uma travadinha e voltou, depois vocês informam, mas eu concordo com o que você trouxe aqui dessa questão da expectativa do outro. E o que gera muito isso é a necessidade da gente de querer suprir uma falta de amor que nós mesmos sentimos, ou até quando você trouxe do teu relato de querer um pai, ou a falta de amor que um membro da família não nos deu, e a gente quer que o outro supra esse buraco. E, gente, ninguém vai suprir isso. Jamais. Um dos grandes problemas de relacionamento é isso. Você está querendo que o outro resolva algo que é você que tem que resolver. E não adianta. Isso você cria uma dependência emocional, né? E aí você não pode entrar em relacionamento nenhum com essa dependência emocional. Né? Você tem que. Porque, olha, eu gosto muito daquela fala da Glória Maria. Eu sempre, até uma vez eu gravei, coloquei até no meu perfil, que ela falou assim, né? Que ela não se importa com o que o outro pensa a respeito, né? Que ela tem que levar em consideração o que ela pensa a respeito dela. Porque até na hora da morte você está sozinho, é você e você, entendeu? Você não tem ninguém ali. Por mais que tenha pessoas ali, mas é você e você, entendeu? Então, assim, você tem sempre que ter a sua própria companhia, você você que tem que se admirar, é você que tem que se cuidar, é você que tem que se investir. O maior investimento tem que ser em você. Todo dia você tem que chegar no espelho e dizer assim, poxa vida, que pessoa maravilhosa que eu sou, sabe? Eu sou toda mil. Todo dia eu tô melhorando mais, eu tô me tornando uma pessoa melhor, sabe? Eu acho que é isso, começa isso. A gente começa a exercitar nas pequenas coisas, sabe? Então, hoje a gente está tendo essa oportunidade de ter uma nova visão de vida, sabe? De não ficar preso naquelas coisinhas que a gente faz todo dia, levanta, escova os dentes, faz o mesmo percurso. Não, hoje a gente tem o conhecimento da gente fazer aquele percurso olhando a natureza, apreciando tudo de bom, sabe? Vendo o melhor lado da história, tendo gratidão por você ter levantado, por você estar vivo, por Deus ter te proporcionado mais um ano de vida, mais um dia de vida, entendeu? Então, hoje nós estamos tendo essa visão. E essa visão aí é que nos traz mais alegria, que nos traz mais satisfação e nos deixa menos doentes, porque tudo é a nossa imunidade. E a nossa imunidade tem tudo a ver com a nossa emoção. 90% das doenças estão relacionadas ao quê? À emoção. Você não viveu bem, você teve algum problema, isso refletiu no seu organismo e você está doente. É simples assim. Não pense que a sua doença veio do nada, não. A sua doença, na maioria das vezes, veio por um estilo de vida que você não se autocuidou e principalmente pelas suas emoções não curadas. Tudo tem um porquê, gente. Até as coisas que são... que a ciência não encontra... Eu conheço pessoas que são milagres clínicos, né? Que não tinha mais esperança e a pessoa voltou, curou. Porque nem tudo é racional, nem tudo é só o óbvio. Tem muitas coisas por trás que muitas vezes a gente não sabe. Muitas coisas que a gente não vê, como as emoções tóxicas destroem o nosso sistema e causam doenças. Então a gente tem que ficar muito ligado, se autoconhecer sempre, para a gente poder trabalhar e curar as coisas e não permitir que
esses problemas virem doenças. E a nossa família tem relação com isso. E eu quero agradecer muito por você ter vindo aqui, falado sobre constelação com a gente, trazendo essa visão dentro dos seus estudos e dos seus atendimentos, de como essa terapia pode ser transformadora. Eu queria que você falasse com o pessoal, deixasse um recado final, agora que a gente está se encaminhando, algo que você acha interessante trazer para a nossa audiência. Olha, gente, eu costumo dizer assim, que tudo na vida, nada que acontece na nossa vida, ela vem por acaso, né? Tudo ela tem um propósito. E às vezes a gente tem dificuldade de ver até o óbvio, né, na vida da gente. Quando você está falando em óbvio aí, tem gente que diz assim, você está repetindo o que é óbvio. Mas às vezes a gente tem que discutir o que é óbvio. Porque às vezes o que é óbvio a gente não está. A gente está até vendo, mas a gente não tá mudando a vida da gente, não está chegando isso no nosso consciente, né? Então, a partir do momento que a gente tem que fechar o olho, né, fechar os nossos olhos e olhar para o nosso pai e a nossa mãe, né, fazer aí uma reverência, né, a esse nosso pai e a nossa mãe, e dizer, né, que você acolhe esse seu pai e a sua mãe, né? E assim, quando você tem essa consciência dentro de você, você vai se sentir preenchido, sabe? E você vai se sentir melhor, porque essa força vai vir uma força para dentro de você. A partir do momento que você reconhecer isso, a partir do momento que você entender isso, porque às vezes você diz assim, mas isso é muito óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque as pessoas às vezes na consciência delas não está óbvio. Então eu estou falando algo aqui que talvez para você é óbvio, mas que precisa ser enfatizado todos os dias. Fecha os teus olhos, olha para o teu pai, para tua mãe, faça uma reverência a eles e diga, eu entendi, eu te acolho, eu te respeito, papai e mamãe, né? E assim você vai notar, né, o quanto que você vai se sentir, respira fundo, né? E você coloque os melhores sentimentos que você tem, coloque nesse momento em relação ao seu papai e à sua mamãe. Aí você vai ver, assim, começa a olhar para esse papai e mamãe com gratidão por eles terem te dado a vida, né? Eu, por exemplo, a gravidez da minha mãe, ela foi uma gravidez assim, muito complexa. Minha mãe teve hepatite, ela foi isolada, e ali foi uma luta constante, né? Meu e dela, né? Principalmente dela, de fazer com que eu nascesse sem problema, né? Que eu também sobrevivesse a essa história. Então, assim, eu olho para isso com um olhar de carinho, né? Com um olhar de gratidão, que apesar dos pesares, que a gente poderia ter morrido, mas ela lutou, eu também lutei, né? Mas ela muito mais, porque ela estava na condição como se diz, de geradora da minha vida. Então, assim, é assim que a gente tem que começar a olhar, sabe? Com gratidão, com amor, né? Não permitir que outras experiências que a gente tem aí fora, né? Outras influências que a gente tem, venha quebrar, né, esse elo com o nosso pai e a nossa mãe, porque esse elo é tudo de bom que a gente tem na vida. Eu costumo dizer que a gente perde tudo, sabe? E a lacuna pode ser preenchida, mas quando a gente perde o pai e a mãe da gente, a gente forma aí uma grande, como se dizer, uma grande quebra de elo, né? E isso afeta muito. Quanto mais a gente tiver uma relação boa para a gente poder, no futuro, relembrar com carinho e gratidão, é muito melhor. Então, é esse o recado que eu deixo para vocês. Me ouve agora? Sim. Que aqui deu uma travada e eu acho que fui eu. Então agora voltamos. Mas gratidão por estar aqui, gratidão pela tua mensagem.
Fala para o pessoal como eles te encontram, as suas redes, os seus contatos, se eles quiserem ser atendidos por você, como funciona. Fala para o pessoal aqui também. Pessoal, o meu Instagram é @sandra.palestrante. No momento eu estou aí fazendo um investimento, né, com livros. Quem tiver interesse no meu livro, né, Curadas para Curar, está aqui. Quem tiver entra lá no meu Instagram, eu tenho aí, falo pelo direct, eu tenho uma promoção muito boa que vocês podem promover aí uma autocura emocional. Também eu faço palestras, né, na questão de líderes e liderados, também faço palestras na área emocional. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. E assim, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou ali para ajudá-los na medida do possível, tá bom? É só entrar lá no meu Instagram. Maravilha, mais uma vez gratidão. E eu queria falar com vocês, gente. Você está aqui pela primeira vez? Segue aqui a minha página, segue a página da Sandra. Exatamente. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Eu aqui no Instagram com @PérolaBittencourt Autoestima. No YouTube, se tudo der certo, essa live também vai ficar lá. Aqui também o canal do YouTube, Pérola Bittencourt Autoestima. Segue a gente, curta o vídeo, compartilha com o máximo de pessoas. E eu quero que essa live foi feita para trazer um pouco mais de clareza sobre a constelação, que é uma terapia tão importante, tão profunda. E eu achei muito legal trazer a Sandra, porque ela, além dessa questão, dessa vivência, ela também tem a área da saúde, então ela acaba contatando com muitas pessoas. E ela pode trazer o conhecimento dela para agregar aqui para a gente. Então, por isso que eu fiz esse convite para essa mulher maravilhosa. Então, nos siga, nos acompanhe e tenha certeza de uma coisa: a família é a tua base. Se você fala, Pérola, mas eu tenho uma família desestruturada, eu nem conheço meu pai ou minha mãe, você tem que entender uma coisa: não é porque você não conhece que isso não influencia a tua vida. Como eu falei, é uma grande biblioteca, você tem acesso a elas. E a constelação pode te ajudar a curar e até descobrir algumas coisas que acontecem na sua vida porque você trouxe isso. Você trouxe isso da sua ancestralidade. A constelação está aqui para te ajudar a tirar do caminho o que não serve mais, que a tua família te deu de presente, que não serve mais, para você encontrar o teu próprio caminho e o teu próprio sucesso. Então, se você precisar também de ajuda do meu atendimento, é só você me chamar no privado, eu vou amar te ajudar, amar te atender. Seja muito bem-vindo às nossas páginas, porque eu sei que você também vai curtir aqui o trabalho da Sandra, vai acompanhá-la. Então, agende sessões, compre livros, faz o que você se sentir mais confortável, mas não deixe de cuidar de você. O pedido dessa live é para você olhar para você, tá bom? Verdade. Um beijão, Sandra. Espero que a gente possa se ver em breve. Viu? Foi um prazer imenso estar com você, tá bom, Pérola? Até a próxima vez. Até, sua linda. Um beijo, gente. E marquem a gente. Dizem o que chora depois.